Eu vou disponibilizar esse arquivinho para vocês, para vocês estarem utilizando como template nos projetos de vocês. Por exemplo, vocês já fizeram um projeto, né? Tem lá os desenhos. Vocês podem copiar os estilos, então, né? Vocês podem, por exemplo, tem aqui o template, né? Que a gente está fazendo. Vocês copiam todas as linhas, tudo que tiver lá no modelo de vocês, cola aqui e depois vem dando só match prop, tá? Vocês entenderam o conceito do match prop, né? Deixa eu só ver aqui um detalhe, acho que meu som não tá saindo. Aí, agora acho que... Pronto. Alguém tá falando ou não? Não. Ah, agora sim. Não tava funcionando meu fone. Então, beleza. Bora lá, então. Cota, né? A gente vai aprender hoje a trabalhar em cota. Eu vou estar explicando, né, algumas configurações ali das cotas, enfim, e dessas configurações. Porém, pessoal, eu fico aberto caso vocês, por exemplo, eu vi um estilo de cota, né? Às vezes vocês têm alguma referência. E aí, com esse estilo de cota que vocês encontraram, pode ser que, como é que eu vou dizer? Vocês queiram fazer igual. Aí vocês podem me mandar um exemplo, né? Caso não seja o que a gente vai trabalhar aqui. Aí a gente pode dar um jeito de fazer também. Vou fazer aqui como se fosse um cômodo, tá? Uma planta baixa. Rapidinho. Vou dar um offset maior. Só para representação mesmo. Tá certo. Vamos, como esse aqui já é um cômodo, vamos só finalizar essa parte aqui do texto. Acho que o compensa a gente vai inserir, a gente já relembra. Tá? Deixa eu aplicar esse estilo aqui, bold. Vou aplicar esses 5 aqui para estilo de texto, né? Para ficar aqui na nossa tabela. Certo? Elevação, ok. Vou colocar aqui também essa chamada, por exemplo, planta. Vou colocar térreo. Só um detalhe importante, tá? De vocês observarem. Como a gente trabalha com elementos anotativos, por exemplo, às vezes, né, como eu falei, o elemento ele sempre vai se manter do mesmo tamanho lá na prancha, né? Então, quando você muda a escala, às vezes, ele vai sofrer alguns deslocamentos. Como você pode prever isso? Por exemplo, se eu sei que, digamos que esse trecho aqui, a minha elevação, ela vai lá para a prancha na escala 1/50, tá? Eu posso, antes de levar ela para lá, essa minha janela, eu vim aqui na escala 1/50 e mudar. Tá vendo que tudo mudou de lugar? Tá vendo que ficou um pouco diferente? E aí, com essa alteração, eu venho, arrasto pro meu modelo, né, escala, venho e posiciono de novo, tá? Aí eu coloco aqui, depois eu mudo, né?
Eu dobrei a escala, então esse elemento ele vai se deslocar, tá? O resto não tem problema, tá? Depois essa daqui talvez seria na 1 para 100 mesmo. Aí eu volto, mudo a escala aqui do meu model, eu coloco na 1 para 100 para ver como é que ela fica. Pronto, não, aqui tá certo, né? E aí vocês podem fazer esses ajustes, tá? Que às vezes a escala vai ficar diferente, vocês vão ver que vai ocorrer um grande deslocamento aí das informações, tá certo? Mas beleza, vamos fazer uma linha de chamada aqui. Vamos colocar bold não, aqui na verdade é o light. E aqui na verdade seria o regular. Vou compartilhar com vocês então esse modelinho no final da aula. Vamos colocar ali. A gente pode usar tipo um texto regular ali 3, tá? Dei um Ctrl C, Ctrl V, vou posicionar ele aqui. Vou mudar só aqui nas propriedades a justificação dele, eu vou deixar no centro, tá? Para me posicionar ele exatamente no centro do meu cômodo, tá? Então vai ficar aqui, tá bem no centro. Aqui eu vou deixar um textos genéricos, né? Ambiente. E embaixo eu vou utilizar um light de 2,5. Vou colar aqui também, né? Aqui eu vou mudar também o alinhamento dele para o centro, né? Vou pegar essa guia central aqui, vou posicionar aqui com essa linha e vou descendo até um ponto ficar interessante. Eu vou digitar aqui, pode ser colocado então a área, 2 pontos, 00.00 metros quadrados, né? Ou, se ficar mais interessante também, eu gosto de deixar até sem o texto área, né? Se está em metros quadrados, já é uma medida de área, né? Então vocês podem deixar tipo ambiente, acho que fica mais interessante, né? Assim, fica mais. Deixa eu excluir o área desse daqui. Quem quiser depois adicionar a área também, pode adicionar. Vai estar sempre centralizado então o texto. Ambiente, 0,00 metros quadrados, tá? Vamos, digamos, cotar essas medidas então. Deixa eu ver. Acho que a gente pode criar um espaço só para cotas, né? Deixa eu pegar esse quadro aqui. Vou criar aqui embaixo. Vou colocar estilo de texto. Aqui embaixo eu vou colocar estilos de cota. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar um pedacinho desse ambiente. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui já está interessante. Fazer uma linha aqui só para dar uma recortada nele. Vou dar um trim. Certo. Vamos cotar então esse elemento. Como é que a gente vai cotar então? Aqui também a gente vai lá em Annotate, né? Anotação. E a gente vai utilizar aqui, ó, em dimensões. Tá vendo essa seção de dimensões? Nós vamos utilizar, vamos aqui em gerenciar, tá, os estilos. E a partir do anotativo, não vamos mexer no anotativo, vamos criar um novo modelo. Vamos dizer, vamos criar um modelo chamado cota linear. Para que uma cota linear? Para cotar, por exemplo, tamanho de paredes, né? Cotar elevações, enfim. O estilo dela é o anotativo, né? Usado para todas as dimensões. Vamos continuar. Certo. Aqui, então, a gente entra na parte das cotas. Primeira seção aqui, a gente trabalha, então, com a questão das linhas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a cor. Se eu deixar pelo bloco, né? Tá vendo? Vai mudar a cor do estilo da cota. Isso daqui vocês podem deixar. Se vocês quiserem deixar pelo bloco, não tem problema, tá? Às vezes, inicialmente, aí, como não tem uma gestão, talvez, de layers, vocês podem criar, né?
é interessante criar fica um estilo sempre para cota. Não vai ter que gerenciar a camada, né? Mas se você quiser deixar pela camada, você pode criar uma camada anotativa. Então, cotas. Aí você trabalha lá só a parte de cotas, tá? Eu vou deixar aqui, então, ela... selecionar uma cor um pouco melhor, né? Vamos pegar aqui um Pantone, uma cor CMYK. Pessoal, CMYK é o padrão da impressora, tá? Então, são padrões que a tinta da sua impressora consegue imprimir. Tem cores RGB, como, por exemplo, essas cores aqui são cores RGB. Tá vendo? Ó? Vai aparecer bem aqui onde meu mouse está, ó. Olha lá, ó. Red, Green, Blue. Nem sempre, na verdade, quando você vai imprimir, é feita uma conversão desse padrão de cor RGB, né, para o padrão CMYK, que é o padrão da impressora. Então, se você for pegar aqui no livro de cores, ó, vocês podem pegar aqui a Pantone CMYK, tá vendo? E que vocês vão ter um monte de cores, tá? Vamos pegar aqui uma cor, vou pegar um tom de verde aqui para um verde mais escuro. Aqui, pegar esse verde aqui para as nossas cotas, essa Pantone P1398, tá? Sempre é interessante utilizar se você utiliza aquela paleta de cores ali, aquele livro de cores da Pantone, também fica um pouco diferente, tá? Você vai criando um estilo visual diferente do padrão, tá? Essas cores RGB, elas são muito fortes, tá? Elas não fica, quando você imprime, não fica tão agradável, tá? Quanto você utilizar um livro de cores, tá? Então, em linhas, vamos utilizar essa cor, né? O tipo da linha, vocês podem utilizar, como, por exemplo, carregar outros estilos de linha para a cota, o que não é interessante, tá? Se eu pegar aqui, então, e mudar para a CAD ISO, seria, né, as linhas da cota alterar, não é interessante. Deixar também, pode deixar pela camada, tá? Mas eu vou deixar pelo bloco, que você não precisa mexer na camada. A espessura, se você mudar, então, a espessura, tá? Olha lá, como é que ela vai engrossando, né? Pode deixar aqui 5, tá? 5 milímetros, que ela sempre vai manter esse mesmo tamanho. Baseline spacing. Bom, uma dica para vocês mexerem em cota, provavelmente vocês não vão gravar tudo que a gente entendeu hoje, mas gravem uma coisa. Esse aqui é um exemplo. Então, tudo que você viu que não sabe o que é, você vem, observa aqui e vai testando. Por exemplo, tá o número 7. Vamos colocar o número 1 e ver o que acontece? Né? Não alterou nada. Isso também não, tá? Nesse caso, o baseline spacing seria a distância da base, tá? Das linhas de dimensão. O que acontece? Ó, vamos deixar aqui 5 milímetros, tá? Às vezes essas alterações aqui você só vai conseguir observar também quando você aplicar a cota, tá? Mas vamos fazer uma configuração básica, depois a gente volta. A gente está trabalhando aqui em lines, é só a parte da linha mesmo, tá? Só esse trecho aqui. Suppress. Suppress é para suprimir a linha de dimensão 1 e a 2. Se eu tirar, olha lá, ficaria só o número, tá? A gente vai utilizar essa configuração dessas linhas suprimidas para fazer aquela dimensão interna das cotas. Linhas de extensão. O que é linha de extensão? Vamos mudar. Olha lá, linha de extensão, né? A extensão das linhas que ela referencia, né, o ponto que você está cotando. Vamos selecionar uma cor também. Vamos em Color Books. Vamos pegar aqui também, ó. A gente utilizou a P139. 139.8C. 139.8C aqui, ó. Isso daqui. Vou colocar a mesma cor. O estilo também você pode alterar. Vamos deixar sempre ele pelo bloco e deixar sempre do modo contínuo, tá? Suprimir também. Se eu marcar, agora arranca só as linhas. Dependendo do caso, é interessante, né? Ficar só as setas, né? Dependendo do estilo visual. Mas vamos deixar aqui. Extensão depois das linhas de dimensão, ou seja, esse trechinho aqui, ó, depois da linha de dimensão, qual que é a extensão? Então, se eu colocar aqui 5, vai ser o quê? 5 milímetros. Se eu colocar 10, vai ser 10 milímetros. Você vê que ela está aumentando? A gente pode deixar uma medida aqui, por exemplo, de 2 milímetros. Uma medida bem pequenininha mesmo.
E aqui um deslocamento, tá? Da origem. A gente colocar aqui então 10, tá vendo? A única coisa que você tem que gravar é entender essa distância aqui para que você consiga, né, criar um tamanho padrão. Ou você pode clicar aqui em medidas fixas, né, do tamanho das linhas de extensão. Se eu colocar aqui então 5, tá? Ela sempre vai ter o tamanho de 5. Vou colocar um tamanho um pouco maior. Aqui eu vou colocar 3. E aqui eu vou colocar 9. Deixa eu ver. Não está alterando aqui. É porque a gente está com offset, tá? Da origem de 11. Então ele está deslocando a partir do elemento, ó, 5. Se eu colocar aqui 10, ele já vai aumentando, né? Se eu colocar 0, ele vai sempre colar, digamos, diretamente na parede, tá? Ele não vai ter um deslocamento. Pode deixar aí no mínimo uns 10 milímetros, tá? Se ficar estranho, a gente volta e altera, tá certo? Deixa eu colocar aqui 5. Deixar aqui com 2, bem curtinho. Beleza. Vamos lá. Símbolos e setas. Agora a gente vai mudar o elemento aqui que são as setas, tá? O mais legal de se utilizar, eu acho que o mais bonitinho assim, é o dot small, tá? Que é esse aqui. Principalmente em projetos de interior, vocês podem utilizar esse modelo. Tem o dot, que é o bolinha, tá? Se ela ficar muito grande, vocês podem mudar o tamanho aqui, por exemplo, 2, né? Ela vai diminuindo o tamanho, que ela acaba ficando igual o small dot, tá? Pode deixar dot, pode deixar a seta, né? Ela ficou muito pequena, a gente aumenta, 3 milímetros o tamanho da seta. Pequena, 10, olha o tamanho da seta. Vocês podem colocar só o tracinho, deixa eu mudar aqui para 1 milímetro, né? Que ele é só um tracejado, tá? Outra coisa que vocês podem alterar pode ser o oblíquo. Enfim, aqui vai ter vários estilos de texto, de seta, que vocês podem criar, escolher o que vocês querem, do modo que vocês querem, tá bom? Tô falando, se vocês encontrarem algum estilo que vocês acharem interessante e quiser me mandar, a gente tenta reproduzir. O único detalhe é que é first e second, ou seja, a primeira seta, tá vendo? Se eu mudar uma, e a segunda, elas vão ficar diferentes, tá vendo? Então, você pode também fazer isso, mas, de padrão, o mais comum é utilizar esse padrão da mesma seta, tá? Da mesma setinha, no caso a nossa é bolinha. Deixa eu tirar então, como a gente vai utilizar a bolinha, a gente pode, eu acho que, deixar a gente pode tirar essas linhas suprimir essas linhas de extensão, né? Não são muito interessantes de ter ali. E eu acho que agora, centrar, tamanho da quebra pode deixar 4. Aqui, pessoal, eu acho que nas setas é isso, o básico, tá? Não tem muito mais o que mexer. Depois vocês vêm em texto, estilo de texto. Aí agora vocês utilizem
o texto que a gente criou, vai aparecer aqui. Então, a gente criou aqui, acho que foi o lato regular, né? Isso, o lato regular. Ou o bold. Ou o fim. Tá? A gente pode deixar o regular, né? Agora a cor. A cor, a gente pode ver essa cor do preenchimento. Aqui que é a cor do texto, né? A gente pode ir lá, então, no livro de cores. Foi o Pantone 138, né? Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. 139,8C, essa daqui. Pronto, deixou o texto da mesma cor. Ah, o fill color é, por exemplo, vocês podem deixar 100, tá? Só que dependendo do caso, às vezes você está cotando dentro de uma achura ou alguma coisa, você pode colocar. Você pode deixar o background, que aí ele vai só sobrepor, tá, o elemento. Ou seja, não vai ficar uma cor embaixo ou atrás, mas também não vai atrapalhar a leitura do texto, às vezes se essa cota estiver sobre uma altura. E aqui é o texto, a altura do texto, tá? A gente pode deixar então 3 milímetros, que é um texto grande já, dá para enxergar bem, né? Aqui é a disposição do texto no centro, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. E a direção que a gente lê, né? No caso da esquerda para a direita. O alinhamento do texto. Aqui a gente pode escolher se a gente quer sempre horizontal, tá? Ou alinhado com a linha de dimensão, tá vendo? Aqui a gente pode deixar desse jeito. Um outro modo que a gente pode deixar é que o texto fique em cima da linha de cota, tá vendo? Não necessariamente que ele fique dentro, ali no meio, igual foi o nosso caso, ou embaixo, tá? A gente estava usando então no centro, vamos deixar em cima, acho que fica mais interessante, tá? Um estilo de cota bonito. Aqui, offset da linha de dimensão. Aqui a gente pode alterar também a distância do texto até a linha. Então a gente pode deixar um pouco mais perto, 1.5. Ela fica bem próxima, ali fica legal. Aqui, essas aqui são posições fit, tá? É só para posicionar o texto e as setas nas dimensões, não precisa mexer aqui, deixa nessa opção aqui para melhor ajuste, tá? Um ajuste automático. Depois, unidades primárias. Aqui a gente vai mexer daqui a pouco, tá? Para a gente aprender a inserir as unidades, tudo certinho, né? Aqui, unidades alternativas e tolerâncias. Aqui, na verdade, vamos cotar, a gente já volta aqui, tá? Vamos lá, então, cota linear, eu posso fechar. Aqui está a minha parede. Como que eu faço? Eu venho aqui, né, no estilo cota linear, clico aqui em alinhado. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma cota linear e uma alinhada? Deixa eu já mostrar para vocês. Uma cota, olha só. Uma cota linear, ela sempre segue um sentido, tá? Então, eu estou cotando aqui, ó, tá vendo? Agora, se eu cotar esse texto inclinado, ele nunca vai cotar ele, tá? Do modo que digamos, o tamanho dele. Olha só, ela é sempre linear. Agora, se eu utilizar o estilo alinhado, eu venho aqui, tá? E ele cota com a cota inclinada. Além disso, a gente tem outros estilos, tá? Angular, qual que é o ângulo que deu dessa linha até essa? Então, aqui, 43 graus. O tamanho do arco, né? Aqui não vai cotar porque não é um arco, tá? Mas se eu tivesse um círculo, qual que é o tamanho? O raio. O raio é muito interessante pelo seguinte fator. Por exemplo, deixa eu fazer mais uma linha aqui para explicar para vocês. Lote de esquina, por exemplo, pede-se que aqui, né, tem um chanfro de um raio de 1,5 m, né? Então, como é que a gente faz para fazer esse chanfro? A gente pega o fillet, que é essa ferramenta aqui que a gente utiliza, eu pego a primeira linha e não clico na segunda, eu só posiciono. Não vai mudar nada, né? Olha ali embaixo, onde eu insiro meus comandos, aqui, ó, o que está escrito? Rádios, né? De raio. Eu aperto então R, Enter. Ele vai perguntar qual que é o raio que eu quero inserir. Vou colocar um raio de 1,5, que é o que eles pedem lá. Quando eu aproximo aqui, ó, tá vendo que ele já faz o chanfro automaticamente? E aí, num projeto, você pode depois cotar esse raio para indicar que você seguiu,
o raio especificado por aí no código de obras, olha lá, um raio de 1,5 m, né? Você pode deixar isso bem claro no seu projeto, tá? Então esses são alguns estilos de cota, vou deixar aqui para vocês verem. Vamos cotar então aqui esses trechos. Vamos pegar aqui então a cota. Por regra, vocês podem sempre utilizar o alinhado, tá? Porque o alinhado ele vai servir tanto no sentido da cota quanto no... Vou padronizar isso aqui para não ficar estranho. Deixa eu fechar aqui. Vamos deixar aqui então uma linha de... Vou fazer aqui de 10. Tem aqui o centro. Isso. Pronto, aqui a gente fica com a medida certinha. O número quebrado. Ok, vamos lá, deixa eu cotar aqui então. Fazer a cota alinhada. Vou cotar aqui 3 vezes. Por quê? Olha só. Para que cada cota tenha, digamos que um estilo diferente, tá? Então, aqui nas propriedades, a gente pode mudar, tá? Todas aquelas configurações que a gente fez lá, né? Então, agora a gente vai trabalhar só nas unidades primárias, tá? Só que a gente não precisa trabalhar lá dentro do nosso estilo, tá? A gente pode trabalhar cota por cota para não ter que ficar criando um monte de estilos, tá? A gente pode deixar o estilo aí mais como a parte visual. O que a gente pode fazer? A primeira coisa que aqui a gente pode ver que não tá bacana os zeros, né? Tá com muito zero. Então eu clico na cota, venho aqui nas propriedades, venho na parte aqui de unidades primárias e vou selecionar, cadê? Aqui, ó, precisão. Vou colocar só 2, né? 10,00, tá? Já vou aplicar essa propriedade então para o restante. Beleza? Olha lá, todas elas com 2 casas decimais. O que a gente pode colocar aqui também? A gente pode fazer uma em metros. Eu vou clicar nela, posso colocar uma unidade de medida. Então aqui, em unidades primárias, eu posso colocar um sufixo. Olha só. Opa, foi mais para baixo. M. 10 metros. Olha só. E nessa aqui, eu vou colocar... Vou lá na parte de unidades primárias. Vou colocar centímetros. E nessa aqui de cima, eu vou deixar ela com milímetros. mm. Fala, poxa, mas não tá certo, né? Tudo tá com 10 ainda, né? Aqui são 10 metros. 10 metros para centímetros seriam 1000 centímetros, né? Então, aqui a gente vai vir lá nas unidades primárias e a gente vai colocar escala linear. Aqui a gente vai colocar então 100, tá? Porque é centímetros. E ele automaticamente já vai modificar ali o meu número. A parte aqui que é milímetros, eu vou lá na mesma parte, tá? De unidades primárias. E aqui em escala linear eu vou colocar 1000, tá? Pronto. Seriam 10.000 milímetros. Deixa eu ver algum outro detalhe que a gente pode falar aqui das unidades. A gente pode mudar também o separador. Você pode mudar aqui a primeira quadrinha ali para vírgula, ó. Tá? Então, se você achar interessante, pode selecionar mais que um e mudar só aquela parte para vírgula. Vamos ver alguma outra. Acho que não vai ter aqui, talvez. Um detalhe. Aqui, ó, supressão dos zeros.
vocês deixam pode deixar desmarcado ou marcado. O que seria a supressão dos zeros? Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, esse zero aqui não tá valendo nada, né? Se você marcar para suprimir os zeros, ele vai automaticamente ignorar esses zeros depois da vírgula, né? Ele vai deixar só a unidade de medida, né? Aí vai depender do seu critério. Se você quiser deixar, né, você pode então marcar. Isso não interfere. Por exemplo, se isso aqui fosse 10,2, daí ele deixaria 10,2. Se fosse 10,22, aí ele deixaria 10,22. Mas ele iria sempre suprimir os zeros, né? Tudo que não precisa ele iria deixar ali suprimido. Vamos deixar tudo suprimido, nesse caso. Então eu vim aqui em unidades primárias de novo, né? Suprimir. Sim, né? 10.000 milímetros. Unidades. Dimensão decimal. Precisão já foi. Escala linear está diferente. Sufixo. Certo, né? Então aqui a gente criou então uma cota em milímetros, uma cota em centímetros, uma cota em metros. Então, por exemplo, se eu cotei aqui, quero cotar, sei lá, às vezes é um detalhe lá, eu não quero colocar ela em... Ficaria ruim eu cotar, às vezes, em metros, tá? Acho que ficaria... Talvez você acredite que fique mais prático, mais fácil de executar se fosse a cota ali, digamos essa cota aqui que eu acabei de fazer. Porque eu quero ela em centímetros. Então, match prop, pego em centímetro e aplico lá. Olha lá, 451,9 centímetros. Ah, não gostei, vou colocar em metros mesmo. Volto lá, 4,52 metros. Não gostei, vou utilizar em milímetros. 4.517 milímetros. Então a gente tem cotas aqui em todas as várias escalas, né, prontas para serem utilizadas. Agora vamos criar um estilo de cota interno. A gente pode criar então aqui um estilo de cota interno, digamos, para as paredes. Como que a gente vai criar? Vamos pegar aqui então de novo Annotate, estilos de cota, e eu vou pegar a partir do cota linear, tá, para criar uma nova, e vou criar uma chamada cota interna. Vamos utilizar as mesmas configurações de cores, tudo certinho. O que a gente vai fazer aqui para ela ser uma cota interna, né, dos ambientes, para que ela não se misture ali com o layout e tenha as dimensões? A gente vai suprimir as linhas, tá? Vai deixar tudo suprimido, deixar só o texto, tá certo? E aqui em texto, a gente vai colocar ele outside ou centered, não vai diferenciar muito na verdade. E na horizontal, vocês vão colocar at, né, extension line 1. Ou, se você preferir, é a 2. O que que significa? Ela vai ficar do lado esquerdo ou do lado direito aí da sua linha de extensão, tá? Ou over, tá vendo aqui, ó? Over seria depois dessa linha. Beleza? Só que parece que não... Parece que voltou, tá? Vamos deixar então at. Alinhamento do texto, vamos deixar alinhado no sentido do coisa mesmo. Não vamos marcar isso daqui. Isso aqui é interessante também, tá? Acho que talvez ficaria legal, né? Esse quadro em volta. Se você não quiser, você pode tirar. Se você quiser pôr, você pode pôr. Vamos deixar below para ficar bem próximo. Altura do texto 3. Cor do preenchimento nenhum. Vamos deixar background, tá? Para se caso você tenha ali algum móvel, alguma coisa no layout queira cotar. E a gente pode deixar assim. Depois a gente vai fazer também as unidades de medida, tolerâncias. Bom, agora a gente só resta testar. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente tem que vir aqui e ajustar do jeito que ficar melhor. Então, cota interna. Vou dar um close. Vou vir aqui, então, já tá com cota interna. Vou pegar ela aqui linear. Vou cotar aqui esse trecho interno, tá? Então, aqui eu tenho 9, né? Se fosse daqui para cá, aqui também não ficou muito certo, né? 2.258.
Deixa eu dar um offset, na verdade, isso daqui. Deixa eu fazer uma nova linha. Espera aí, pessoal. Vou para ficar um tamanho bacana aqui, tá? Vou deixar aqui com 5. Fazer uma linha base aqui. Vou apagar essa cota. Vou fazer ela de novo. Pronto. Olha lá, ela ficou no lado esquerdo, tá? Se você quiser no lado direito, é só mudar a posição dela em relação à linha exterior ali, tá? Aqui 4,5. A gente pode então alterar. Eu já posso então fazer também a mesma coisa, só que aqui eu acho que a gente não precisa colocar ela. Vamos fazer só para a gente ver, mas você não precisaria criar essas 3, tá? Vamos deixar aqui, se por acaso, vai que alguma situação seja interessante, né? Então vamos fazer ela em metros, ela em centímetros e ela em milímetros, tá? Vou disponibilizar esse arquivo para vocês e só vocês irem utilizando esses estilos de cota, então. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Que elas têm tudo em comum. Vou selecionar todas porque elas têm algo em comum. O que elas têm em comum? Primeiro de tudo, a gente vai colocar aqui, tamanho da seta não, aqui a gente não mexe, vou mexer só na parte de unidades primárias. Separador, a gente está utilizando vírgula, né? Sufixo e prefixo a gente não vai mudar nada. A precisão delas serão todas com 2 casas decimais e a gente está suprimindo os zeros, né? Então tá aí, 9. Agora, essa primeira e essa primeira, a gente vai deixar ela, vamos lá na parte da unidade de medida, sufixo metros. Opa, metros. Ficou em metros. Essa segunda e essa segunda, elas ficarão em centímetros. Certo? E a última, a gente vai deixar elas em milímetros, né? E a gente já poderia estar colocando aqui na escala linear, né? Aqui é 1000, né? Milímetros é vezes 1000. E aqui é centímetros, tá? É vezes 100. Podia ter feito junto, mas não tem problema. Unidades primárias, escala. Opa. 100. Tá? Então, às vezes, na hora de cotar algum elemento interno, vocês podem utilizar esses estilos de cota aqui, ou vocês podem personalizar o de vocês, mudar a cor, mudar tudo. Deixa eu cotar também aqui a lateral. Annotate, a gente está fazendo uma cota linear. Ficamos aqui nesse sentido horizontal. A gente pode ter 3 também. Estender um pouco a linha. Ela tá. Deixa eu deixar a linha e vou tirar as cotas. Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa linha aqui. Vamos cotar de novo. Certo. Agora aqui a gente só vai aplicar os estilos, né? Mesmo tipo. Aqui é metros. Aqui é centímetros. E aqui é milímetros. Tem que tomar cuidado sempre a referência, tá? Que às vezes a gente clica, por exemplo, no matchprop, eu tava com o elemento selecionado aqui sem querer. Aí eu dou matchprop e vou querer pegar um texto para aplicar nele. Mas na hora que eu levo lá, tá vendo que ele já tá aplicando pro meu texto, esse que estava selecionado, às vezes está selecionado sem a gente perceber e acaba aplicando no nosso template, tá? Isso aí fica um pouco, às vezes pode atrapalhar, tá? Tem só que observar, é tranquilo.
Então aqui a gente tem um estilo de anotação, ambiente, térreo, né? As cotas. Vou ver se a gente pode colocar também aqui. Vamos adicionar aqui. Deixa eu adicionar um círculo. Pode cotar também, né? Vamos adicionar também. Fazer um arco aqui. Deixa eu fazer aqui um de 2. Não, 2 ficou pequeno ainda. Deixa eu fazer um com 4 e 4. Deixa eu dar um fillet ali também para certo. Que a gente já aplica outros estilos de cota aqui também. Vamos lá então. Vamos pegar então aqui o angular, né? Então, por exemplo, aqui 90 graus, já está a unidade de medida, grau, certo. Tamanho do arco. Comprimento do arco. Aqui é o comprimento desse arco, ou seja, o tamanho dele. Para que serve? Às vezes você tem que calcular uma distância, essa medida aqui é em metros, tá? A gente clica aqui, vamos lá nas unidades, colocar 2 casas decimais, vamos suprimir o 0, tá? Vamos colocar um sufixo aí, então, em metros. Então, é um exemplo aí de metros. É o tamanho do arco. O raio desse arco. Raio, aqui está 1.500. 1.500 o quê? Vamos mudar. Vamos colocar aqui, então, a precisão de 0,00 e o sufixo em metros. Olha lá. Pronto, agora a hora que você cotar lá o seu elemento lá no seu projeto, o pessoal já vai identificar que é 1,5 metros. Você pode coordenar também, cotar o diâmetro, tá? Às vezes você tem que, por exemplo, uma fossa e sumidouro no seu projeto. Então, você pode cotar o raio desse elemento. Mesma coisa, a gente vem aqui nas unidades primárias, vamos deixar ele pronto já aqui. Tem que colocar vírgula, né? Aqui, metros. E depois a gente pode colocar 0,02. De casos decimais. Deixa eu mudar então esse aqui e esse aqui também para vírgula. Lá embaixo, vírgula. Esse aqui vocês podem também, se for interessante, não sei se vocês vão conseguir. Se vai ter o espaço aqui, deixa eu tentar fazer mais uma cota aqui. Não vai ficar. Deixa eu deixar aqui pro outro lado de fora. Eita. Vou pegar esse estilo aqui. Tá? Eu vou deixar ele em vez de metros, eu vou mudar ele para centímetros. E vou colocar aqui uma escala de 100, né? Pelo jeito não suprimiu o 0, vamos suprimir também. Suprimir, sim. Certo, 327 centímetros. Né? 90 graus. Acredito que a maioria das cotas estejam aqui. A gente pode excluir até esse detalhe aqui, né? Vocês podem depois alterar do jeito que vocês acharem mais interessante também as cores, enfim, podem tirar esses elementos, né? Vamos utilizar aqui um exemplo das cotas alinhadas aqui, então. Então, por exemplo, eu posso ter aqui na minha elevação na verdade, na elevação você pode, né? No corte que são cotas verticais. Mas no térreo, então aqui na dimensão de fora do meu térreo, ele teria aqui então 8 pontos por 9, né? E depois eu teria as cotas internas, né? Tá vendo que a cota interna, ainda mais se você colocar os móveis e o layout, ela vai se sobrepor muito. Então tá ali a minha cota. Como é que eu aplico? Então eu quero externa em metros. Tá aqui, ESC para sair. Depois eu quero as internas em metros também. Professor, ficou em cima. Só clicar na guia aqui, posicionar ela. Clica nela, posiciona. Tá
Então, vai estar lá, 7,01 metros e 7,87. A gente pode medir a área aqui também como exemplo, né? Vamos utilizar a ferramenta. Era só multiplicar, mas vamos utilizar aqui a unidade de medida. A área, eu venho aqui e seleciono 56,27. Dou 2 cliques no texto para me editar ele. 56, a gente está usando vírgula, né? 0,27 metros quadrados, né? Ambiente. Aqui a gente tem uma elevação também, vamos aplicar aqui a cota em metros. Tá? Então tá lá, 3,5 metros. O restante eu acho que é estilo individual, vocês podem mudar para seta, né? Mas o basicão aqui já vai estar. Vou estar mandando esse arquivo então para vocês aí ter como base aí, só copiar o projeto de vocês aqui para dentro. Aula que vem a gente vai falar então, já vou deixar aqui o espaço. Deixa eu deixar aqui um espacinho. Padrão, padrões. De preenchimento. Preenchimento. Deixa eu mudar aqui para central. Pessoal, um detalhe, só para... Por exemplo, se vocês estivessem utilizando, talvez, por exemplo, em vez de textos anotativos, né, vocês teriam que ter tudo isso daqui que a gente tem, só que aí você teria que ter uma para uma situação, para, digamos, quais as escalas que a gente tem aqui. Vou mexer até nas escalas para a gente já aprender a mexer. Vou deixar configurado já. Você teria que ter aqui no próprio, em vez de a gente ficar ajustando aqui, igual eu mostrei para vocês, ó, tá vendo que vai ficando diferente, né? Deixa um para 100 só por base, depois ajusta. Vocês teriam que ter, então, o regular 2.5 para a escala 1 para 100. Depois vocês teriam que fazer a escala regular 1.5 não para 50. E assim vai. Como é que a gente faz uma escala aqui no AutoCAD? Só para a gente já ver. Vocês podem clicar aqui nessas escalas mesmo, tá? E vir aqui em Custom, na última parte. Vocês podem selecionar todas essas cotas aqui, ó, que estão em polegadas, e deletar. Não vai precisar. 1 para 1, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 8. Essas outras cotas também vocês não precisam, podem deletar. 1 para 1, 1 para 2. Pode deixar. 1 para 4, vamos tirar. 1 para 5 pode deixar. 1 para 10 deixa. 16 tira. 20, a gente tem que adicionar então 1 para 25. 1 para 30. Porque 1 para 30 não está dando para deletar. Vou tirar 1 para 40. Deixa eu ver, 1 para 100. O que aconteceu que não mudou? Acho que eu não dei OK. Delete. Delete. Vamos tirar 1 para 40. Vamos tirar 1 para 16. Olha lá, já vai limpando. Não sei por que não tá dando aqui. Tá, vamos tirar aqui o 1 para 8. 1 para 4. Provavelmente a gente nem tem escalímetro para isso. Mas vamos lá. O que está falando aqui é 1 para 25, né? Vamos criar então. Como é que a gente cria? Eu vou editar já a 1 para 30. Deixa eu ver se vai ser possível. Não vai dar. Provavelmente ela está sendo utilizada em algum elemento aí. Por isso que não está dando. Deixa eu ver aqui no layout. Não. Também não. Quando trava lá é porque ela está sendo aplicada em algum trecho. Mas vamos lá. Vamos adicionar então 1 para 25. Como que a gente vai colocar? 1, 2 pontos, 25. Como é que eu coloco aqui nas propriedades? Se é 1 para 25, eu tenho que inserir o quê? Qual que é a unidade do papel? Qual que foi a unidade que a gente inseriu o papel? Em milímetros, né? Então sempre vai ser 1000 de milímetros. Então é 1000. Papel é em milímetros, é 1000. A unidade do desenho é o que eu quero, 25, né? Pronto. Ok, tá feito 1 para 25.
Eu vou mover ela para baixo, para ficar para depois, dar 1 para 20, 1 para 10, 1 para 20, para 25, 1 para 50. Vamos fazer 1 para 75. 1, 2,75. No papel ela é em milímetros, então é 1000. E depois no desenho é 75 que a gente quer. Ok? Né? Tá aqui é 1 para 75. Vamos mover para baixo, para depois 1 para 50. A gente pode criar a 1 para 125 já também. Né? Então é 1000, depois 125. Certo? Vamos para baixo. 1 para 100, para 125. A gente pode criar aqui para algumas escalas de implantação, né? 1000 e depois 200. Escala 1 para 200. Vamos colocar 1 para 300. Então é 1000, 300. Vamos continuar. 400. Isso é 1000. Depois o meu desenho é 400. 1000. 1 para 500. Então é 1000. Depois é 500. E depois vamos fazer a 1 para 1000 direto. 1 para 1000. Então é 1000. Depois é 1000. Tá? Pronto. Só dá um OK. Agora nossas escalas estão, né, do padrão arquitetônico aí certinho. Né? Não tem aquela confusão. Depois é só, dentro do desenho de vocês clicarem na escala que vocês querem, já vai estar, eles vai estar sendo ajustado automaticamente. Entretanto, aqui no model, para vocês observarem a parte aqui do template, podem deixar dessa maneira, tá? Então, só um exemplo aqui, por exemplo, deixa eu criar uma viewport aqui. Viewport. Opa. Viewport. Olha só. Aqui está o meu model, certo? Tem que apertar aqui para aparecer meus objetos de anotação. Vamos posicionar aqui, vou desmarcar para sair do fundo. Vou pegar esse ambiente aqui. Vamos ver uma escala para ele aqui, 1 para 100. Ficou pequenininho, por quê? Porque o meu papel é muito grande, né? A gente pode colocar, então, tamanho maior, 1 para 50. E a gente pode colocar... aqui, como o papel, a nossa folha aqui, nem sei que tamanho que era, que a gente criou aqui, deixa eu ver. Aqui já vai estar sendo a parte da impressão. Essa aqui já é a visualização da nossa impressão mesmo. A gente criou aqui uma A1. Vamos colocar uma 4. Aí, ó, como é que já fica diferente. Deixa eu colocar a margem já, deixa eu ver se no layout, aqui no layout 2 está a 4. Vamos fazer aqui, então. Viewport, para a gente criar uma janelinha aí, um portal até a nossa... Se eu ativar o F3 para o Snap, até o nosso model. Tá aqui o nosso model. Desativa aqui a grade. Dou uma ajustada aqui, né? Então, esse 8,01 metros, essa minha planta aqui, de 8,01 por 9, na escala 1 para 100, ela vai ficar dessa forma. Dá para a gente aumentar ela, né? Vamos não para 75. Para a gente ajustar ela inteira. 1 para 50. 1 para 50 coube certinho. O que aconteceu, né? Deslocou os elementos. Por quê? Porque a gente fez numa escala e aqui em outra. O que você pode fazer? Ou você pode alterar diretamente aqui, ó. Digamos, eu tenho meu espaço aqui que é meu corte. Eu sei que lá a escala do meu corte ele vai ser, né? Olha lá, ficou bacana na folha, ele não para 50. Ou precisa ser não para 50. Então você muda aqui não para 50, né? E ajusta do jeito que você quer ajustar. Ou se você não quiser ajustar por aqui para não mexer nas configurações de texto, etc., você pode ir no próprio layout, tá nessa viewport aqui. Aí você altera direto pela viewport. Opa! Então você pega o elemento, dá uma reposicionada nele, né? Uma dica, gravem esse comando. Por exemplo, eu estou aqui, dei um zoom. Entrei na viewport. Tá vendo que se eu der zoom, eu não consigo sair dela, porque eu perdi a minha lateral para dar 2 cliques fora? O comando é PS, tá? PS, P space. Pronto, travou. Eu consigo tirar o zoom e sair. Tá? Isso pode acontecer. Então, é PS. Aqui, vamos ver aqui, colocar na escala de novo, senão não adianta. 1 para 50, né? Porque meu texto ele é autoajustável. Opa. Dando esses problemas, vocês podem dar uma aproximada.
né? Pronto. Cliquei para fora. Vamos ajustar essa daqui, essa cota interna agora. Deixa eu desativar o meu F3. Pronto. Vou aproximar ela mais para cá. Pega essa outra, coloca ela mais para cá também. Desativar o orto. O orto também ele trava bastante, às vezes, alguns elementos. Deixa ele aqui no cantinho. 2 cliques para fora para ver. Ah, a gente tem aqui o térreo ainda, né? Então, o térreo você tem que ficar aqui embaixo. Você, escala, tem que ficar embaixo do térreo. Depois eu venho aqui para deixar retinho, né? Escala e térreo. Pronto. Certo. Agora eu vou dar 2 cliques de novo aqui dentro. Vou posicionar ele certinho na minha folha. E pronto. Tá ajustado. Essas alterações não foram alteradas aqui, porque você mexeu pelo viewport lá, né? Mas por isso que é interessante mexer por lá. Mas se você mexer aqui agora, ó, na escala 1 para 50 já vai estar certo, tá? Ele só mexe digamos assim, ele funciona em cada escala, né? Não precisa você criar, então, digamos, todos os elementos em cada escala igual eu expliquei para vocês. Certo? Então tá aqui. Vou salvar esse modelinho aqui. Vocês podem utilizar, então, aí nos projetos de vocês para cotar, para colocar os textos, enfim, o que precisar. Se vocês quiserem, tiver algum estilo, quiser fazer igual, também pode me mandar aí que a gente faz, tá bom? Aula aqui que a gente vai tratar, então, de padrões de preenchimento. Vou ver para a gente fazer também a questão aqui de leaders, né, que são linhas de chamada, né? Pode colocar aqui, por exemplo, telha, fibrocimento. Vamos criar uns estilos aí de linhas de chamada, né? Inclinação igual a 20%. Um exemplo, né? Isso aqui é detalhamento de projeto. Tá certo? Nossas aulas foram o retorno, tá? A gente vai retornar para as aulas práticas. Ele foi adiado para o dia 15, por enquanto, tá bom? Aí eu solicitei o máximo de aulas que puder, tá? Pra gente ir lá em laboratório, tentar auxiliar vocês aí nessas partes do projeto, tentar tirar dúvida mais próximo. E só que a gente tem que aguardar agora essa questão de prazos, né? E fica muito alterado. Vou enviar então esse arquivo, pessoal. Vocês podem copiar então os projetos, os desenhos de vocês aqui para dentro, tá? Não é para dar problema de escala, porque eu já fiz o ajuste de escala logo no início, e vocês também. Então tá no mesmo padrão, tem que dar certo, tá? Vou salvar aqui. Alguma dúvida, alguma coisa? Deu para entender? Eu vou fazer uma pergunta meio besta, mas é porque eu não entendo muito essas coisas. Pode falar. Assim, essa questão das cotas. Eu crio um estilo, aí quando eu quero utilizar aquele estilo, eu vou lá e vou selecionar ele, porque ele não vai ser automático, né? O automático vai ser o linear. Que o linear é digamos, o método de cotagem, né? Eu posso cotar ele por exemplo, eu posso cotar ele alinhado, né? Que é alinhado com a linha, ou linear, que é sempre horizontal ou vertical, né? Agora, a diferença que a gente fez aqui é que, por exemplo, eu poderia aqui no gerenciamento aqui, tá? Criar, por exemplo, cota linear em centímetros, cota interna em centímetros. Depois eu colocava cota interna em milímetros. Só que eu teria dificuldade, que é o quê? Eu teria que criar vir aqui em 1000 e ficar criando vários. Isso faria com que eu encheria essa minha lista aqui, né, de estilos, né? Eu acabaria enchendo ela inteira e depois a gente teria que modificar dentro do próprio estilo, né? Tá vendo que ele tá aqui, digamos, inalterado, tá? Ele continua com o padrão. Só que se eu mexer aqui, às vezes, na cor, em alguma coisa, eu não interfiro nas outras, eu altero todas ao mesmo tempo. Então a gente fez o quê? A gente pegou e ele utilizou como base, depois nós criamos alguns estilos, modificamos esse estilo, digamos, acrescentamos alguma coisa nesse elemento, tá? Ele não vai trabalhar, digamos, no estilo como um todo, tá? E depois a gente pega essas propriedades e aplica no outro que a gente quer, certo?
Mas esses padrões aqui, a gente cria as coisas mais básicas. Mas eu poderia criar aqui cota linear em milímetros, como em texto, né? Texto eu poderia ter enchido ele aqui de estilos, ó. Tá vendo que tem meu estilo negrito, meu estilo itálico alternativo, né? Eu poderia ter colocado meu estilo por exemplo, eu teria colocado meu estilo regular 2,5 milímetros. Depois eu poderia ter colocado o meu estilo regular 3 milímetros. Só que aqui encheria de estilos, né? Sendo que às vezes o estilo nem está sendo alterado. A única coisa que está sendo alterado é a parte mesmo ali de tamanho de texto, né? Isso aí não está interferindo no estilo em si, entendeu? Então a gente deixa dessa forma, até para aplicar é mais prático, né? Em vez de você ficar procurando aqui qual que é o estilo, qual que é a cota, tá? A única coisa que você vai ter que se atentar é o quê? Se a cota ela é linear ou é interna, né? Aí você vem aqui e altera. Mas, por exemplo, fui cotar aqui, poxa vida, cotei sem querer aqui, ela... Olha só, era para ter cotado a cota linear, eu cotei a cota interna. Não tem problema. Vai lá no Matchprop, que é esse comando aqui, ou digita MA, né, que é o atalho, Enter. Venho lá e coloco. Eu quero colocar ela aqui em centímetros, na verdade. Aí você clica nos centímetros e aplica lá, tá vendo? Depois você faz o ajuste da guia, né? Deixa ela certinha. E aí, isso é mais prático do que você vir na cota. Aí você tem que vir aqui no Annotate. Aí, digamos, às vezes num projeto um pouco mais extenso, aí você tem vários estilinhos aqui, né? Não é só um. Você pode criar alguns específicos. Interiores, eu quero um. Às vezes o seu template você tem vários tipos também. Aí você pode alterar por aqui, tá vendo que ele altera? Olha lá. Mas às vezes não. Isso dá mais trabalho. Principalmente pelo quê? Aqui a gente está alterando uma, né? Mas digamos, está um projeto aqui, uma planta baixa, cheio de cota. O que eu faço? Eu vou ficar clicando uma por uma? Não, eu pego o Matchprop, pego aqui a que eu quero e vou clicando, né? Vou distribuindo aqui o estilo que eu quero naquelas cotas, entendeu? Aí você ganha muito mais tempo do que clicar na cota, ir lá na categoria e aí alterar, né? É um pouco mais demorado. Sim. Certo? Mas eu vou mandando para vocês. Qualquer dúvida aí, se vocês tiverem na hora de aplicar isso que eu estou passando no de vocês me chamam lá no Telegram que eu tiro a dúvida, beleza? Eu tenho outra dúvida, professor. Pode falar, não, fica à vontade. Por causa que, assim, aquelas primeiras aulas que a gente teve, você passou toda aquela questão de configuração de folha e tal e tal. E eu anotei num caderno específico. E eu não trouxe esse caderno, eu estou em Guarantã, né? Estou aqui na casa dos meus pais. Aí eu comecei a fazer aquele projeto daquela casa popular, né, que você mandou. Sim. E daí, eu não lembro, aquela questão de configuração. Primeiro, eu configuro para metros, né? Vou em units e configuro para metros. E depois, lá naquele DWG units, eu anotei, eu lembro mais ou menos que a primeira era digital 6, né? Ó, vou fazer um novo aqui para você, ó. Um novo desenho, porque eu já fiz ali, tá? Então, a gente entrou no novo desenho, o que a gente faz? DWG units. Então, é DWG. Eu vou postar... Daqui um dia eu vou postar o vídeo também, já que a gente quer essa configuração. Eu tô fazendo aquele projeto lá para não... Ó, aí... Perdeu. Mas aí depois você revê também, tá? Não tem problema, eu vou explicar. Se precisar explicar de novo, depois eu gravo explicando de novo. Vamos lá. Tá bom. Então, DWG Units, abri aqui, né? Sim. Aí ele tem que tentar ler aqui o que ele perde, né? Ele pede aqui as unidades. A gente vai inserir metros, né? Parede é o quê? Ponto 15. Ponto 15 é metros para parede. Então, eu vou digitar o código dele, 6. A única coisa que você tem que atentar mesmo é o começo. Depois você tem que colocar aqui, ó, as unidades de medida, que é o formato, se ele é científico ou decimal. Na verdade, aqui você nem precisa colocar 2, né? Você pode colocar... Você pode só dar Enter, porque na verdade ele já vai estar com o 2 selecionado, né? Aqui, ó, tá vendo que tá o número 1? É porque o padrão dele está em polegadas. Então, se você dá Enter, ele vai confirmar 1. Aqui não, você mudou para o 6. Né? Agora, aqui o Linear Display Format, ele já está no 2. Então, se você dá Enter ou digitar 2, não vai mudar nada. Você pode dar Enter aqui e depois o resto você pode dar tudo Enter, tá? Até finalizar. Aí depois ele já repete o comando, tá vendo? Só que agora, tá vendo que ele já está com o 6 adotado como unidade de medidas, ó, que é metros? Tá vendo que ele não é mais 1 que está aqui nesse setor? Então, na realidade, uma coisa que você pode, para gravar rápido mesmo, né? Depois você vai lendo, vai entendendo o que significa cada coisa.
Mas assim, para gravar rápido, você pode digitar então DWG Units 6 e pode dar Enter até finalizar. Aí repetir o comando aqui quer dizer que já pode dar ESC, pode fechar. Ah, quero confirmar se alterou. Você pode vir aqui também digitar Units, né? Sem o DWG, só Units. Ele vai abrir essa caixa de comando. Né? Você pode ver se está em decimal, tudo certinho. Aqui tem que estar em metros, né? Você pode alterar aqui a precisão, por exemplo, tá? De comprimento, que ele já vai alterar, e dar um OK. Então, às vezes, lá na hora de criar as cotas, ele já vai adotar esse padrão. E aí você pode começar. Aí no layout, né? Você lembra como é que cria a folha? Eu lembro mais ou menos. Eu anotei, só que o problema é que eu não trouxe esse caderno, né? Aí isso que é o problema. Não, ó, vamos lá então. Para criar folha Tá também é bom. bem tranquilo. Ó, eu venho aqui no layout, né? Então eu clico no meu botão direito e vai ter aqui, ó, Page Setup Manager, né? O gerenciador de página. E aqui eu só tenho uma página com layout 1. E a gente clica em New, uma nova página. Vou colocar o nome dela, né? No meu estilo do meu layout. Por exemplo, naquele projeto a gente vai utilizar a A4, né? Então é a A4 na vertical, né? Que seria no retrato. Vamos colocar A4V. Dou um OK, pronto, vai abrir, né, o setup. A Plotter, que é a impressora que a gente vai imprimir, é em PDF. A gente vai utilizar isso aqui, ó, AutoCAD PDF, High Quality Print, né, PC3, Plotter, essa Plotter. Agora, a gente vai, né, selecionar um papel padrão. A grande vantagem é que a gente está usando padrões internacionais de folha, tá? Um dia, se vocês precisarem, é algo mais avançado, mas um dia, se vocês precisarem, dá para criar padrões personalizados de papel também, porque isso acaba até economizando na hora de imprimir pranchas grandes, né? Se você criar um tamanho que você ocupa o tamanho da plotter inteiro, você desperdiça muito menos material. Mas deixa para lá, porque depois a gente entra nesses assuntos, tá? Então aqui a gente escolhe o tamanho do papel. O único detalhe na hora de escolher o papel é que vocês têm que escolher aqui o ISO Full Bleed, tá? Então tem que procurar aqui, ó, A4, ISO Full Bleed A4. Tem duas A4. Por quê? Porque uma é na vertical, ó, vou clicar na primeira. Uma está na horizontal e depois a de baixo dela, ó, tá na vertical, que é o que a gente quer, né? Desse sentido aqui. A área de plotagem layout, vocês têm que observar se aqui tá 1 para 1, tem que estar sempre 1 para 1. E aqui se vai estar certo, ó. Tipo, tá certa a minha orientação? Tá correto, né? Se eu alterasse para outra, olha lá. Tá errado, né? Eu teria que mudar para paisagem, né? Agora acertou aqui a minha orientação. Deixa eu voltar lá porque é o que a gente vai. Retrato, exatamente. Aqui vocês podem deixar o ACAD mesmo, tá? O estilo de plotagem, mas depois a gente vai entrar nessa parte só de estilos, não dá para alterar depois, não vai afetar agora, tá? Aí é só dar um OK. E antes de dar o close aqui, vocês apertam como no Set Current aqui para definir como atual. Pronto. Essa aqui é a minha página A4 nativa. Agora você tem que fazer o quê? Fazer as margens. Por quê? Porque tá vendo que o meu Snap tá ativado aqui, ó? Mas eu não tenho nada. Eu vou pegar um line aqui, ó. Ó, não consigo posicionar ele em lugar nenhum, né? A única coisa que eu sei, olha só, tá vendo aqui essa parte das coordenadas? Olha só. A única coisa que eu sei é que o ponto esquerdo inferior da minha folha é o 0, 0. Tá vendo? Tá quase zerando ali, ó. Só que eu também não consigo posicionar. O que eu faço com o line? Eu vou digitar as coordenadas 0, e vou apertar vírgula, né, para mudar o sentido, e 0 de novo. Pronto, ele pegou lá da origem. Agora eu com o F8, né, que é a minha ortogonal, eu venho para a direita, vou digitar as medidas, 210 milímetros, né, aqui 297, 210, e para baixo, 297. Pronto. Depois, com o offset aqui, eu posso fazer as margens, né? No caso, 20 milímetros, aqui é em milímetros, né? 20, né, à esquerda, e o restante para 4, ela vai ser 5, né? A gente pode fazer, então, as margens aqui para 5, certo? Depois eu posso dar um aparar, um trim, né? TR, Enter para selecionar todos os elementos, tá? Faço a minha margem aqui. Beleza? Depois a gente pode fazer o carimbo. Eu vou apurar. Ficou muito caro para pagar um editor, né? Ia dar um valor bem alto. E aí eu que estou editando. Daí eu estou editando mais no final de semana, né? Eu acredito que agora eu consigo terminar tudo, a parte da edição, principalmente essa primeira etapa, né? E aí eu já vou postando para vocês irem fazendo, né? Mas vamos conversando, pessoal. Pode ir fazendo.
No que precisar durante a semana de dúvida aí, entre em contato que eu auxilio sim, tá? Minha dificuldade É, mesmo eu está sendo comecei mesmo a na fazer, edição. aí meu mouse estragou, aí hoje eu consegui comprar outro. Nossa, Aí sem eu vou mouse continuar é fazendo. um negócio que É não um, dá para fazer. essa semana agora tá um pouco corrida, né? Por causa que a gente Uhum. tem aquela matéria de ateliê lá que é o terror, de vez em quando. Tá um terror. Nessa situação tá um terror de fazer. Aí tá meio corrido, mas eu vou fazer esse projeto. Eu tava olhando, eu li tudo já fiz toda a parte da planta baixa praticamente. Eu só tava com dúvida nessa questão da configuração, se eu tava fazendo certo ou não, porque eu não Uhum. lembrava a questão das medidas Então, certinhas. é essa configuração aí. E depois é só colar aqui em algum espaço, aí você pode só utilizar essas medidas, né? Aí depois você pode só alterar os estilos, né? Às vezes já está mais organizado, enfim. É um método interessante, né? Você pega esse arquivo e vai modificando do seu jeito depois, mais para frente, né? Sim. Mas a folha é isso aqui, né? Já está na A4 certinho. Eu vou tentar agilizar para já mandar para vocês esse final de semana, né? Já está gravada toda a parte de folha, carimbo, tudo certinho. Só teria que editar mesmo e postar. Mas Sim. beleza. Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato, tá? Tá bom. Certo? Então, boa noite a todos, tá? Vou parar a gravação, vou